Pagar para ver. Liga a água do banheiro, chuveiro, torneira, descarga, chama 3 vezes no espelho. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Há quem diga que não exista, embora não resista à vontade de a chamar. De minha parte, não insista. Passo a vez, me conte depois, não estou disposta a tentar. Vai que meu jeito azarado faça a moça ouvir o recado. E mesmo que tímida, ela resolva se mostrar. Esse é um dos poemas do livro Misterioso Sul, Lendas em Poemas, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul por um conjunto de autores. O organizador da obra é o nosso amigo, jornalista, professor Dinarte Albuquerque Filho, que está aqui ao meu lado. E aí, seguindo na sequência, o André Ricardo Aguiar, que também contribui com textos, e o Doug, que é um dos ilustradores. E aí vamos completar a nominata, a Elô Bassichetti também participa, com a Nil Kramer e a Gil, que é, por um acaso, namorada do Doug, mas que também faz esse conjunto de ilustrações aqui da obra, todos devidamente apresentados então. E a proposta do livro, basicamente, digamos assim, dar uma nova roupagem para lendas tradicionais aí que cultivam o imaginário popular em forma de poemas. O livro foi muito bem organizado no sentido de não só fornecer os poemas, como depois a breves sínteses das lendas em si, aí em formato narrativo, e ainda um glossário de termos específicos, nomenclaturas e tal, a história. Então o livro é muito organizado nesse sentido. Eu gostaria de começar contigo, Dinarte, que além de ter a tua contribuição com textos aqui, tu te propuseste a função de organizar a obra, digamos assim, junto aos demais autores. Como que funcionou esse processo de organização para nós começarmos o programa, digamos assim? Bom, Fábio, é o seguinte, o livro surgiu de uma ideia assim, bastante despretensiosa, numa conversa que eu estava tendo com a Elô, né? E a gente pensou nisso e convidou esses outros colegas, né, esses outros amigos, a participar dessa viagem, né, cara? Que é uma possibilidade de resgatar, como tu falaste, resgatar histórias que a gente ouviu em nossas infâncias, né? Depois fomos descobrindo pontos em comum nesse sentido. E, como eu te falei antes, repoetizar as lendas, porque já existe uma poesia toda na narrativa, nessa narrativa oral, transmitida de avós ou de pais para filhos e netos, né? O trabalho em si de organização foi muito gostoso, muito prazeroso, porque houve um envolvimento muito grande de cada um. E no conjunto, muitas trocas de ideias, muitas sugestões de leituras prévias para poder construir o texto poético, né? Uhum. E nessa leitura que eu começo aqui, essa tradicional Loira do Banheiro, eu lembro que há uns 2 anos nós entrevistávamos aqui um professor de história do município, Luiz Rassi, que ele tem um conjunto de seriais envolvendo o personagem do Caveira. Ele também tinha a Loira do Banheiro. Essa loira do banheiro, que na verdade remete a um espelho, o sujeito na verdade a enxerga por um espelho, é contada de diversas formas, mas sempre no sentido muito horripilante, aquilo fica marcado para as pessoas. Vocês aqui a propósito me alertaram, eu no decorrer da leitura, nós vemos aqui, versão de Maria Clara, 8 anos. É uma menina entrevistada que ouviu essa história da loira do espelho, enfim, do banheiro. E aí ela conta que, vou ler um trechinho. Uma vez uma colega minha disse bem assim, existe uma mulher no banheiro chamada Loira do Banheiro. Eu perguntei para ela como poderia ver a Loira do Banheiro, porque um dia ela tinha a chamado. Daí ela disse, bom, como ela chama? Abre a torneira da água, também tem que ligar o chuveiro e puxar 3 vezes a descarga. E por aí vai, tem todo um ritual, assim, para enxergar a Loira. E aqui é uma menina de 8 anos, a Maria Clara, que faz essa explicação mediante uma entrevista da Nil Kramer, que é uma das autoras. Nós estamos lendo aqui a propósito um poema da Nil Kramer.
Vocês, como é que foi o processo de escolha? Vocês depararam com várias dessas aqui. Essa aqui, por exemplo, foi emblemática da Loira do Banheiro, né? A Loira do Banheiro é bastante recorrente. Temos leituras dela ser contada em São Paulo também, por exemplo, né? Mas tem algumas mais específicas da nossa região, né? Como Sanguanel. Mas na seleção, na escolha, havia um número bem maior de lendas, é claro, né? A gente procurou se apropriar de algumas que são menos conhecidas, ou talvez, não é bem essa expressão, mas menos reproduzidas, né? Claro que outras não tinha como escapar, como o Galo de Flores da Cunha, né? Como esta do Sanguanel, como do Lobisomem. O Sanguanel, a propósito, é um dos primeiros contados aqui e parte de um poema pela Elô Bassiquetia, né? Isso. Ela que faz a recontação, né? Perdão pelo termo, então, mas a acho que gente selecionou alguns títulos, né, cara? E colocamos à disposição dos participantes que encontrasse algum com identificação maior, né? Agora eu queria ouvir do André Aguiar. André, tu foste um pouco mais específico, assim, de quais lendas tu gostarias de tratar. Ou seja, o leitor está lendo o poema e no que ele for lá atrás, nas sínteses das lendas, ele já faz uma associação muito rápida de quais lendas tu gostarias de tratar e que, por óbvio, estão aqui já no livro. Por que já essa... Porque na medida em que tu diz o seguinte, estou tratando da lenda lá da lagoa, que o pessoal chega e pode se afogar, que tem um redemoinho, enfim, o sujeito pensa assim, bom, mas o André daqui a pouco vai dar uma versão diferente daquela que eu conhecia. Como foi dar isso de bate-pronto e daqui a pouco surpreender o leitor com um jeito novo de contar? Eu gostei muito também dessa coisa, porque eu acredito que nessa transposição, né, da lenda para o poema, mesmo colocando o título do poema, dando um direcionamento já, eu sempre acreditei que o poema, trabalhado nesse sentido, vai trazer vai trazer uma carga diferente mesmo, a maneira como a gente coloca as imagens, né? Tentar fazer esse desafio de transpor uma lenda, que no meu caso, que eu sou o único, digamos assim, eu sou o paraibano do livro, né? Eu fui convidado e ainda tive esse prazer de encarar um desafio de conhecer mais um pouco essa coisa das lendas gaúchas. Então, quando eu comecei a escrever os poemas, mesmo colocando os títulos, eu quis seguir essa linha mesmo, né? Indicando mesmo, a transposição para a poesia me deu um desafio maior. Cada poema vai ressignificar mesmo uma coisa, ou mesmo uma lenda, ou um fato. Então achei mais interessante brincar mais com o poema sem seguir muito fielmente a lenda. Para tentar ver também outra maneira de ver, outro ângulo, né, dessas lendas também. Jogando com as ilustrações, por exemplo, um dos teus poemas aqui trata do Boitatá, que em síntese ali se torna aquela cobra gigante que de tanto engolir olhos luminosos de uma clareira, daqueles bichos que enxergaram e ficaram hipnotizados, ela explode e aí gera um clarão interminável pelas florestas e isso abomina os índios e aí as pessoas que não são índios, quem não é índio, também se apavora volta e meia quando por um motivo ou outro depara com uma clareira na floresta ou fogo, digamos assim que é o ressurgimento da Boitatá e aí um fogaréu tende a ser visto também variando formatos da grande cobra, Boitatá, enfim. E aqui o Doug tem um desafio de trabalhando com ilustrações em preto e branco, tentar criar um ar de luminosidade. Porque esse é o grande foco, né, da Boitatá, trabalhar com esse excesso de luminosidade que assusta as pessoas. E aí nós temos aqui a floresta, uma pessoa, digamos assim, meio abandonada, aqui um misto de estrada com árvore. Eu vou pedir que a nossa produção já vá pegando aqui na medida em que eu explico a ilustração e que o Doug vai entrar nas explicações. A cobra aqui entrelaçada e há um exercício muito grande de pontilhados para remeter a um exagero de luminosidade, digamos assim. Como que foi esse exercício, Doug, de promover encantamentos pela ilustração com as limitações ou até
os artifícios do preto e branco. Uhum. O preto e branco é uma coisa que sempre me encantou muito, assim, eu gostava de ler uns livros de história de bandeirantes e sempre tinha muita floresta e muito detalhe, tudo aqueles desenhos a nanquim, né? E nesse trabalho eu remeti muito a isso, eu e a Gil lembramos muito dessas ilustrações, gravuras em metal, né? Que são cheias de detalhe. E é interessante porque por ser preto e branco parece que ele busca cor nos detalhes, né? O preto e branco acaba trazendo uma cor imaginária. Então tu vai enchendo de detalhe e aquilo vai se aproximando cada vez mais de um universo colorido mesmo no preto e branco. Assim, ó, a proposta sempre do Café com Letras não é contar o livro ou fazer spoiler de tudo que tem aqui. Mas, enfim, dá uma releitura de algumas etapas para aquele que já leu a obra. Pensar, mas então aqui eles tentaram dizer outra coisa. Ou aquele que vai deparar já chega com meio caminho andado. Por exemplo, há um entrosamento aqui entre os escritores e os ilustradores no sentido de uma identidade. A cada um que escreve. Por exemplo, o André Ricardo Aguiar é simbolizado aqui como um lampião já devidamente aceso. Que é uma característica que ele trouxe, que é lá da região dele, né? O Dinarte pega aqui uma garrafa, creio eu que seja uma garrafa praticamente tomada de cera, com uma vela na ponta, também acesa. E por aí vai. São poucos autores, vamos tentar pegar de todos. Vocês estão espero que a nossa equipe esteja filmando. A Elo aqui é um caldeirão, até com pedaços de árvore já dentro da caldeira. Aqui eu estou mostrando para a nossa equipe, vou tirar o dedão de cima aqui. A Elo, o André Ricardo com o lampião. Grito na Escuridão, que é o primeiro do Dinarte, então já estou certo aqui. Aquela garrafa, enfim, com a vela em cima, tomada de cera. E a última que falta é a Neil Kramer. A Neil, ela tem 2 tochas. A Neil Kramer, aqui ó. Duas tochas já também devidamente acesas. Ou seja, os autores não estão tão depressivos assim, todos fazem questão de estar ligados com a ideia. Mas aí eu queria ver como é que foi a discussão entre vocês para fazer essa identidade dos símbolos. Foi uma questão que a gente buscou uma característica forte de cada um, né? E representou ali, assim, como uma força que cada um tem para linkar com o livro, né? E tudo coisas bem misteriosas, né? Aquela garrafa abandonada lá, que tá lá com uma velinha em cima, uma garrafa quebrada, inclusive. O lampião, que é a coisa de tu ir para a escuridão com o lampião. A Neil, ela tem aquelas 2 tochas cruzadas ali, porque a Neil faz malabares com fogo. Então a gente botou a tocha, né? E a Elo é a nossa bruxa, né? Sempre foi a mais mística da turma ali, e aí, caldeirão. Outra coisa que eu vou pedir que a nossa equipe pega aqui, mas aí assim, ó, com o maior esforço possível, que aqui na parte final do livro nós temos 2 páginas, contornos assim muito breves no branco, tentando traçar um perfil dos autores, e ficou extremamente elegante. E aí tem trechos aqui, por exemplo, a Elo começa: nasci e moro em Caxias, gosto quando me chamam de Elo, Elo em curtas distâncias, porque o elo do meu nome me aproxima mais das pessoas e elas de mim. O Dinarte se faz poeta pelos encontros com a poesia de todos os dias, entre um desencontro e outros, muitos encantos. E depois por aí vai, o André Ricardo com a questão de trazer um olhar mais da Paraíba para um cenário mais duro e frio aqui da Serra Gaúcha, a Neil Kramer com essa possibilidade de teatro, da dança do circo, que o próprio Doug falou, e o Gil e a Doug com as especificidades de quando eles se conheceram no Campus 8. É um casal que vocês trazem muito o perfil pessoal de vocês para a ilustração, né? Tanto que vocês assinam em apelidos e se torna... não é o Doug e a Gil, é o Gil e a Doug, a Gil e o Doug, quer dizer, até nós nos confundimos quando vamos pronunciar. Cara, muito legal, assim, porque vocês se tornam partes também desse processo meio lendário, assim, né?
A ideia, já que a lenda em si, junto com os mitos, nos transporta para todo esse cenário assim, da imaginação, né? Agregamos então ao natural, como o Douglas falou agora, essas identidades, né? Essas identidades começa por este símbolo que identifica cada um, né, de uma maneira ou de outra, às vezes mais sutil, outras vezes mais explícito. Então, do início ao fim do livro, há a ideia de manter esse encantamento, né? Mesmo quando tu lê as lendas ao final, existe a numeração da página onde se encontra essa lenda. Então, é um exercício de vai e vem. Tu não precisa ler por ordem, tu não precisa ler apenas a poesia, tu pode ir direto na lenda também e criar uma outra leitura. São várias possibilidades de leitura do livro, né, cara? A partir do poema em si, a partir da lenda publicada, a partir das ilustrações e até mesmo do glossário, que traz algumas palavras pouco usadas por nós, né? A figura do lobisomem não está também num dos teus poemas, que até, se eu não estou enganado, ali possui um rodapé ali, especificando por que variou a identidade, a forma do Essa é uma lobisomem. Curiosidade, porque uma poeta Seria legal falar carioca, isso. a Leducha, ela escreveu o poema que eu publico ali porque ela transforma o lobisomem numa lobiswoman. Né? Que ela brinca daí com a ideia assim, domingo, segunda, terça, quarta e quinta e sexta, feminista, sábado, lobiswoman. Ou é sexta, que é lobiswoman. Enfim, ela faz um jogo muito interessante. Uma mulher sombria. Eu achei interessante que as figuras normalmente são fixadas no homem, né, no masculino. Ah, exatamente. Então eu uso aqueles outros nomes do lobisomem, nomes internacionais, até para mostrar que existe isso aí não só para nós aqui, mas no mundo inteiro. Fica a provocação. Figura, né? E uso o poema dela, que é uma referência muito bacana, porque a poesia dela é muito bacana, é muito divertida. Né? Então ela contribui nesse sentido, de mais uma versão de uma figura. Que o lobisomem a gente encontra até nos gibis do Batman, né, cara? Batman e o lobisomem. Então tá por aí. Pessoal, nós vamos fazer como sempre no Café com Letras, dar uma pausa na abordagem do livro Misterioso Sul. Recebemos aqui alguns dos autores capitaneados pelo Dinarte Albuquerque Filho, e vamos então chamar a vinheta, as dicas do autor. Roda aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui Dinarte Albuquerque Filho, André Ricardo Aguiar, eu, Doug, um dos ilustradores da obra, também Misterioso Sul, nós vamos pedir que de forma breve vocês compartilhem com quem está nos acompanhando neste momento dicas de autores, podem ser lançamentos, conhecidos, desconhecidos, clássicos, que vocês entendam que o pessoal lá em casa tem que correr atrás e também ler para enriquecer, digamos assim, o seu leque de obras literárias, culturais, enfim. O espaço fica com vocês. Na ordem que vocês estão aqui à minha esquerda, comece pelo Dinarte. Eu sugiro que todos leiam Misterioso Sul, né? Claro, não, Claro. Por óbvio sim, né? Por óbvio sim. Não, na verdade, sim, eu comecei a ler agora uma seleção, uma compilação de crônicas do autor paulista que faz parte do modernismo, né, o Guilherme de Almeida. E ele assina com o pseudônimo de Urbano, e que é uma narrativa, são pequenas narrativas sobre a cidade de São Paulo, logo após 22, né, então as crônicas são de 27 a 28, publicadas nos jornais paulistas, né? E toda a construção da cidade, a expansão da cidade, as modernidades sendo instaladas na cidade. E é muito curioso ver que as coisas são tão simples, mas ele viveu aquele momento, então é melhor ainda a gente perceber como se transformou na grande cidade que é hoje, né? Muito boa recomendação. André. Então, eu indico, eu estou lendo um livro interessantíssimo, a mineira Ana Elisa Ribeiro, ela fez um livrinho que pode ser lido para qualquer idade, que chama-se O E-mail de Caminha. Na verdade, esse livro, ela faz uma brincadeira, traduzindo uma linguagem inovadora,
a carta de Pero Vaz e Caminha, só que de forma em que o rei caminha, os índios, a coisa do Brasil todo, são trocados por como se fosse estivesse naquela época de internet. Então, essa coisa do e-mail de Caminha, brincando com a carta, né, as formas de comunicação, transfere para essa modernidade. Então, vem e-mail, vem Twitter, vem mensagem de WhatsApp, contando da descoberta do Brasil. Do que o Pero Vaz Caminha estava vislumbrando lá no descobrimento do Brasil. Exatamente. Doug. Eu vou indicar, então, um livro do Chaltan, que é Contos de Lugares Distantes. O Chaltan, ele é ilustrador, um genial, assim, e ele tem também um trabalho textual que nos atrai muito pela forma bem sutil que ele fala de coisas bem sérias, assim, bem interessantes. Então, Contos de Lugares Distantes. Nesses minutos finais que nós temos de programa, eu gostaria de comentar também sobre a própria confecção do livro. Eu conversava com vocês no decorrer do programa, é difícil desgrudar. Ficou muito legal de ler. Agora ele tem um detalhezinho, as páginas com uma gramatura mais alta. E logo no início da leitura, é comum quem está lendo o livro muitas vezes esfregar uma página na outra para ver se não pulou, para ver se está direitinho. E a gente esfrega, não, é a mesma página, então não acontece de pular. Mas há esse detalhe de fazer uma gramatura um pouco mais grossa e que mantém até por mais tempo aquele cheiro de novo do livro. Então se torna muito aprazível a leitura. Por que dessa escolha? Isso também é uma das coisas que a gente precisa ter um cuidado quando tem uma ilustração muito carregada, para não aparecer na outra página, né? E como ela era bem cheia de preto ali, ela, quando olhava numa folha de gramatura normal, a gente enxergava do outro lado. Daí a gente resolveu fazer ela também por isso, né? Além de que o livro fica mais, né, com uma forma bonita, né, com essa... Pois é, porque embora fino, porque nós estamos tratando aqui de um livro de menos de 100 páginas, ele tem uma consistência, né? Dá essa impressão. Pessoal, nós temos meio minuto para ser mais rigoroso, assim, de programa, e é muito legal, não dá vontade de parar de falar, de manusear o livro, de ler trechos. São abordagens muito interessantes. Então eu gostaria que vocês dessem um recado final, mas mais ou menos na linha do seguinte: se vocês esperam algumas contradições, o leitor chegar e dizer, não, mas essa lenda eu sabia de outro jeito, se para vocês isso é positivo, como é que vocês já trabalham com algumas reações que chegam ou que poderão chegar no sentido do debate sobre as lendas? Porque como nós estamos dizendo que é uma cultura oral e muitas vezes hereditária, né? Então, o que vocês esperam causar, digamos assim, para usar um termo do momento, assim? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o Dilan Camargo, né, poeta, que escreveu a apresentação do nosso livro, que acreditou no nosso livro, né, na nossa proposta, e muito cordialmente nos apresentou para o público, né? Em relação a essa questão que tu trouxe à baila, a lenda é bem isso, ela é reconstruída a cada vez que alguém conta, né? Cada vez que alguém conta, ela está inserindo algumas visões suas, assim como nós fizemos. Nós trouxemos a nossa bagagem cultural para recontar em forma de poesia. Então, ótimo se alguém disser, não é assim, é assado. Ótimo, vamos aumentando isso, que vai ficar mais divertido, mais rico, né? E mais estimulante, com certeza. Também agradeço muito também a participação e eu acho ótimo, acho interessante. Se levar o debate, né, se levar o diálogo, eu acho que a gente está fixando uma visão nossa, mas que fica óbvio que a lenda ela é de cada um vê da sua forma. Faz parte também da visão da poesia também, né? Um poema sempre vai dizer uma coisa e outra pessoa pode ver outra coisa no poema, então para mim é vantajoso. Eu fico bem feliz de estar aqui pela primeira vez, né? E eu espero que essas são tradições orais trazidas para a poesia, né? Sirvam para a gente levar adiante essas histórias e elas não se perderem, né? No meio de tanto conteúdo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar, então, aqui, seguindo da minha esquerda para a direita, Dinarte Albuquerque Filho, ele que organizou o livro Misterioso Sul, Lendas em Poemas, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, com o autor também
André Ricardo Aguiar e um dos ilustradores, o Doug. Fica então essa dica de leitura que é a pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.